O que eu vi dirigindo no deserto? Isso aconteceu em 2014, quando eu e dois amigos estávamos em uma festa na praia na Namíbia. TL, o doutor viu um demônio mulher Andréo gigante que tentou me intimidar enquanto dirigia em ritmo lento. Estávamos hospedados em um lugar em uma pequena cidade costeira durante as férias de verão, durante dezembro em nossa parte do mundo, que ficava a cerca de 20 minutos em uma rodovia deserta da outra cidade onde estava nossa festa. Essa é uma das partes mais bonitas do mundo em que já estive, de um lado, um deserto de quilômetros e quilômetros, sem nada digno de nota, e, do outro lado, o oceano. Essa é a rodovia que pegamos da nossa cidade até o local da nossa festa. Então, eu e meus dois amigos fomos para lá por volta das 17 horas e nos divertimos, mas por volta da meia-noite eu estava extremamente cansado e queria ir para casa, e eu era o único com carteira de motorista e carro na época, então eu sempre dirigia. Um amigo quer se juntar a mim e o outro quer ficar, mas temos que sair cedo no dia seguinte. Então, combinamos que os dois que querem ir embora vão para casa e dormem, e depois vamos buscar o festeiro por volta das 6 horas. Por volta das 4 horas, ela me chama para acordar, pois está cansada e quer tirar um cochilo antes de sairmos. Um pouco irritado, levanto-me da cama e acordo minha amiga que foi para casa comigo para avisá-la que estou saindo, para que ela não se apavore se eu não estiver lá caso ela acorde durante a noite. Ela diz que quer ir comigo. Ótimo, vamos embora. A rodovia é escura como breu e deserta, com bastante neblina, mas boa visibilidade com os faróis acesos. Chegamos lá, pegamos a amiga festeira e fomos chamados de perdedores por termos desistido, mas não importa, preciso dormir mais, então me despeço rapidamente e voltamos para a estrada. O amigo festeiro adormece no banco de trás, mas o outro amigo tenta ficar acordado comigo para que eu não seja o único acordado. Ok, aqui chega a parte que eu não entendo. Mais ou menos na metade do caminho, a neblina está um pouco mais espessa, mas há uma sensação de desgraça iminente. Eu e meu amigo que está acordado não conversamos. Estamos com o rádio ligado bem baixinho para ouvir música. No entanto, percebo que ela está perturbada, e eu também. Não consigo ver nada, então acho que nós duas devemos estar imaginando o perigo. No entanto, ao passarmos por uma pequena colina, meus faróis altos brilham à distância e vejo um vulto no lado esquerdo da estrada. Dirigimos pela esquerda, portanto, no lado em que meu carro está. Parece uma pessoa, mas é gigantesca. Tem uns 2,5 metros de altura, 8 pés. Tenho a sensação de que é uma mulher, mas ainda está um pouco distante. Já estou dirigindo devagar, a cerca de 60 km por hora por causa da neblina. Primeiro, acho que estou imaginando, mas, à medida que nos aproximamos, consigo vê-la, como vejo meu amigo ao meu lado, muito real. Ela é extremamente alta, branca, vestido longo, tão branco e puro, com azul entrelaçado. Muito bonita. Nós nos aproximamos e eu diminuo a velocidade enquanto ela caminha lentamente em frente ao meu carro, a cerca de 200 metros de distância. Foi aí que notei seu rosto. Ele está absolutamente negro como breu. Como se o entorno da noite fosse negro, mas seu rosto era como um buraco na realidade. Seus braços, onde deveriam sair das mangas, também estavam tão pretos que pareciam vazios. Comecei a chorar um pouco de medo. Um medo paralisante. Pensei comigo mesmo que deveria manter a calma o tempo todo, pois a vida dos meus amigos está em minhas mãos. Se eu enlouquecer e perder o controle, acabaremos feridos e quebrados ao lado dessa coisa. Essa não era uma opção. Ela parou e eu acabei dirigindo tão perto dela que seu estômago estava a poucos centímetros da janela do passageiro do meu amigo, do lado esquerdo. Isso foi aterrorizante. Durante esse momento, nenhum de nós falou. Depois que passamos por isso e eu me acalmei, minha amiga que estava acordada me perguntou se eu estava sentindo aquele horror absoluto lá atrás. Eu me acalmei e perguntei se ela não tinha visto também, porque estava bem perto da janela dela, mas ela não viu nada. No entanto, ela se sentiu muito perturbada. Então, Reddit, estou pensando nisso desde então. O que diabos eu vi? Foi assustador. Após algumas pesquisas sobre a área, aparentemente é a curva da estrada onde uma jovem morreu em um acidente. Mas essa história me parece um artifício turístico. O que eu vi não foi uma garota fantasma romantizada, bonita e jovem. Tenho mais uma durante as mesmas férias, mas bem menos assustadora para quem estiver interessado. Edith, o animal da festa estava dormindo o tempo todo e, quando lhe contei, ela riu e quis que passássemos por lá novamente para que ela também pudesse ouvir um fantasma, como se fosse uma montanha-russa. Edith 2, e não deixei claro por que estou compartilhando minha experiência. Eu realmente quero saber se alguém entende ou sabe o que eu vi, e por que isso se mostraria apenas para mim. Qual é o objetivo da interação?
Fiquei muito frustrado por um longo tempo, pois não consegui encontrar nenhuma informação sobre isso, além das pessoas me contarem a velha história da jovem que morreu lá. Eu realmente não acredito que as pessoas morrem e simplesmente ficam onde morreram e ocasionalmente aparecem. Essa coisa parecia maligna, e eu realmente não tenho uma palavra para isso. E duvido que uma jovem que morreu em um acidente tenha uma presença tão maligna. A história do meu pai ao volante. Bem rápido, mas basicamente ele conta a história de que certa vez ele e seu amigo estavam dirigindo em uma estrada em Elkton, Maryland. Isso foi há mais de 25 anos. Então, 5 segundos depois, eles estavam do outro lado do canal em Delaware, que ficava a cerca de 30 minutos de distância da estrada em que estavam, o que não fazia sentido. Eles olharam para trás e a estrada estava coberta de poeira, como uma estrada de terra seca. Ambos não estavam bebendo ou usando drogas. Ambos têm a mesma lembrança do que aconteceu. Ambos concordaram que não fazia o menor sentido estarem ali. E ambos chegaram a fazer terapia por um curto período de tempo. Mas isso nunca resultou em nada. Encontro com serial killer na estrada. Meus amigos e eu temos um podcast em que contamos histórias assustadoras. Essa é uma que é famosa em minha família e que eu cresci ouvindo e contando. Nos anos 80, minha tia Cá tinha 20 e poucos anos. Isso foi antes de ela se casar com meu tio e quando ela dirigia longas distâncias entre seus pais e meus tios para visitá-los. Foi um período de transição para eles. Ele tinha acabado de se formar e ela ainda não tinha se mudado para ficar com ele. Era uma longa viagem por vários estados, pelo deserto, que levava horas. Essa rodovia desolada tinha trechos de 100 quilômetros de estrada onde, muitas vezes, não se via outro motorista, muito menos um posto de gasolina. Então, a tia Cá partiu e começou uma dessas jornadas. Depois de algumas horas de viagem, tia Cá notou que um veículo escuro a estava alcançando lentamente. Ela mal percebeu, pois continuou cantando Les Misérables até que o veículo se aproximou de forma agressiva. Ela desligou a música e olhou pelo espelho retrovisor, vendo o veículo piscar os faróis e uma mão apontando para o carro dela e fazendo sinal para que encostasse. Alarmada, ela reduziu rapidamente a velocidade e começou a procurar um bom lugar para sair da estrada e ver o que havia de errado com seu carro. No momento em que começou a sair da estrada, ela disse que sentiu e ouviu, claro como o dia, não encoste. E mais uma vez, com mais força, não encosta. Pode ser Deus, intuição ou apenas um pressentimento, mas uma descarga de adrenalina e medo percorreu o corpo da tia Cá quando ela pisou no acelerador e saiu de volta para a estrada. Com o coração aos pulos, tia Cá se perguntou silenciosamente o que diabos era aquilo, enquanto via o veículo saindo atrás dela. O veículo escuro continuou a segui-la de perto, piscando os faróis e fazendo sinal para que ela encostasse. Tia Cá começou a se perguntar, com medo e confusão, o que estava acontecendo. Por que o motorista estava fazendo sinal para que ela encostasse? Havia algo errado com o carro dela? E que diabos era aquele aviso que ela estava sentindo? Teria sido uma situação grave se o carro dela tivesse quebrado lá fora, especialmente antes dos telefones celulares, mas ela continuou. Assim que sua determinação vacilou, ela começou a questionar se realmente sentia o que sentia, começou a reduzir a velocidade quando o veículo escuro ganhou velocidade. Ele entrou na pista de tráfego em sentido contrário e se aproximou do carro da minha tia. O motorista sorriu, apontou, fez um sinal e disse o encoste-o para minha tia. Ela disse que, assim que olhou nos olhos dele, sentiu pura maldade. Ela sentiu uma sensação horrível de mal-estar na boca do estômago e novamente ouviu as palavras em sua cabeça, e não encoste. Ela o descreveu como sendo assustador, gorduroso e notou que ele estava sem alguns dentes em seu sorriso que ela nunca esquecerá. Isso lhe causou calafrios. Isso rapidamente afastou qualquer pensamento que ela tivesse de encostar o carro e ela pisou fundo no pedal para tentar despistá-lo. Ele a perseguiu. Ele a perseguiu. Ela diminuiu a velocidade, ele diminuiu a velocidade. Ela acelerava, ele acelerava. Chegou a um ponto em que ele começou a tentar empurrar o carro dela para fora da estrada. Tia Cá estava a ponto de chorar enquanto esse canalha continuava a aterrorizá-la sozinha, no meio do nada. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, tia Cá viu 2 caminhões à distância. Ela achava que se conseguisse se aproximar ou até mesmo ficar entre aqueles caminhões, estaria segura, então foi embora. Ele continuou a piscar os faróis, buzinar e tentar bater no carro dela até que ela se aproximou o suficiente dos caminhões. Ao chegar entre eles, ela viu o veículo escuro diminuir a velocidade e, por fim, desaparecer de vista. Ela ficou com os caminhões por algumas horas até se sentir segura o suficiente para parar em um posto de gasolina e chorar. Avanço rápido de vários anos.
Minha tia e meu tio estão casados. Ele está trabalhando em um escritório de advocacia como promotor criminal de alto nível em Las Vegas. Ela agora é mãe em tempo integral de vários filhos pequenos. Desde que conheço minha tia, ela é obcecada por crimes reais. Dateline, 20 em 20 mistérios não resolvidos estavam sempre passando na casa deles. Esse dia não foi diferente. Ela estava dobrando a roupa na cozinha enquanto ouvia a TV no outro cômodo. O entrevistador estava falando sobre um homem que estava sendo entrevistado no corredor da morte. Enquanto ela arrumava outro jogo de meias, ouviu o homem descrever uma de suas táticas para conseguir vítimas. Segundo ele o esperava na beira da rodovia. Passava um carro com uma família e ele esperava. Outro carro com um motorista do sexo masculino passava e ele esperava, mas de vez em quando passava um carro com uma mulher bonita dirigindo sozinha. Então eu saía de trás e os seguia. Eu piscava os faróis, buzinava e fazia sinal para que encostassem. Tia K, paralisada, continuou ouvindo. Quando eles encostavam, eu dizia para abrirem o capô e eu poderia dizer o que havia de errado com o carro deles. Eles o faziam e eu puxava alguns fios. Quando o carro não pegava, eu lhes dizia, sem problemas, meu amigo tem uma oficina na cidade vizinha. Posso lhe dar uma carona e ele lhe fará um bom negócio. Minha tia foi lentamente para a sala de estar. Eles entrariam, e eu os estupraria e mataria. Enterrava-as em qualquer lugar do deserto. Quando lhe perguntaram quantas vezes ele fez isso, ele respondeu, eles nunca encontrarão todos os corpos, nem consigo contar. 2 ou 3. Minha tia ficou sozinha olhando para o mesmo sorriso desdentado que ela viu na estrada naquele dia. Era Henry Lee Lucas. Obrigado, Charlie. Minha tia evitou por pouco ser morta por um famoso serial killer. Não dirija por estradas de terra. Isso aconteceu logo antes do meu aniversário de 20 anos, quando eu estava na Marinha dos Estados Unidos. Durante todo o período do meu alistamento, eu estava em uma escola da Marinha em Santa Catarina, perto de Charleston, mas não na cidade. Não era incomum que as pessoas com carro dirigissem até a cidade, e todo mundo era amigo de alguém com carro. Eu e meu líder de classe de 22 anos, vamos chamá-lo de P, éramos muito próximos, e ele era amigo de um nova-iorquino de 19 anos de quem eu não gostava muito, vamos chamá-lo de T, mas T tinha um carro e acabamos fazendo muitas coisas juntos. Certa noite, depois de nós 3 termos sido reprovados em uma prova importante, eu os convenci a ir tomar sorvete. Escolhemos uma pequena loja do tipo Mom e Pop no lado mais distante de Charleston e entramos na caminhonete de T. Depois de tomarmos o sorvete, P começou a dar instruções a T. T não conseguia encontrar o caminho de uma caixa de sapatos, mas T insistiu que conhecia um atalho e que precisávamos apenas aproveitar a viagem. Não tínhamos nada para fazer no dia seguinte, então pensei, que se dane, isso provavelmente será uma história engraçada mais tarde, quando o T se perder. Então, estamos dirigindo por pelo menos o dobro do tempo que levaríamos para voltar à base, mas T continua prometendo que estamos quase lá. Enquanto isso, não vimos um prédio em pelo menos 16 quilômetros e a estrada está tão escura que parece que estou olhando para o abismo. T menciona que precisa fazer xixi, então P e eu dizemos a ele para encostar e mijar, pois a estrada era cercada por florestas, então ele tinha opções para salvar sua dignidade, mas ele insiste em sair da estrada. Então, T encontra uma estrada de terra e desce por ela, e P e eu olhamos um para o outro e ambos dizemos que ele precisa parar. P e eu somos ambos do sul, enquanto T cresceu principalmente em Nova York, então P e eu sabíamos como o atire primeiro, faça perguntas depois só pode ser real. Mas T continuava dizendo que estava apenas indo um pouco mais longe entre as árvores. Eu estava pensando em como seríamos baleados porque queria sorvete quando passamos pela linha das árvores. Cerca de 20 metros à nossa frente havia uma grande fogueira que era brilhante em comparação com a luz da lua nova. Imediatamente, meu estômago caiu e P e eu começamos a gritar para que T se virasse. Foi quando percebemos os vultos ao redor da fogueira e aqueles que se aproximavam de nós. T estava congelado no banco do motorista, então entrei na frente e coloquei a caminhonete em marcha ré enquanto batia repetidamente em seu ombro. T virou-se lentamente para verificar atrás de si e dar ré, mas congelou novamente. P, a essa altura, tinha sacado uma lanterna e estava tentando cegar os vultos, enquanto repetidamente dizia a T para ir embora e que eles iriam embora. Então, T começou a voltar lentamente, enquanto P estava girando a lanterna e eu estava me certificando de que todas as portas estavam trancadas, fechando as janelas traseiras e fechando a janela corrediça traseira. A multidão se dispersou como se fossemos Moisés e eles fossem o Mar Vermelho, e conseguimos voltar para a estrada sem nenhum outro problema. Passamos o resto da viagem em silêncio quase absoluto, e nós 3 nunca mais falamos sobre isso.
A única coisa que foi dita na volta para casa foi quando P se virou para mim e disse: Eles não tinham rosto.